Nenhum curso de sedução, nenhuma frase ensaiada, nenhuma técnica mirabolante vai te dar o que realmente atrai uma mulher. A sensação de que você é inabalável. E é exatamente isso que o estoicismo ensina. A arte de dominar a si mesmo antes de tentar conquistar o mundo. Porque no fim das contas, não é o que você diz que conquista, é o que você transmite. É o silêncio entre as palavras, a calma no olhar, a firmeza na postura. É a energia invisível que diz, eu estou no controle. A maioria dos homens acredita que conquistar é sobre convencer. Falam demais, explicam demais, tentam provar valor o tempo todo. Mas o homem que fala para ser aceito revela, sem perceber, que ainda depende da aceitação. E isso destrói qualquer traço de poder. O homem estoico não busca aprovação. Ele se basta. E é exatamente por isso que ele atrai. Porque nada é mais sedutor do que a tranquilidade de quem não precisa de nada. O erro mais comum é achar que o valor está nas palavras. Homens passam horas decorando frases, tentando parecer interessantes, criando personagens que não conseguem sustentar por muito tempo. Só que o olhar de uma mulher percebe a inconsistência. Ela sente quando há ansiedade, quando há carência escondida atrás de um sorriso forçado. E por mais que você finja autoconfiança, o corpo revela o oposto. É por isso que tantos homens são rejeitados mesmo sendo legais. Porque o gesto fala mais alto que o discurso, e o silêncio denuncia mais do que qualquer frase planejada. A solução não está em aprender o que dizer, mas em aprender a ser. Em construir uma presença tão sólida que as palavras se tornam desnecessárias. Isso começa no autocontrole, o verdadeiro núcleo da masculinidade estoica. Controlar o que sente, o que fala, o que reage. Cada segundo de domínio interno te faz mais atraente, mais respeitado, mais notado. Não porque você tenta ser algo, mas porque você já é. E o mundo naturalmente responde a isso. Quando você caminha em paz, ela sente. Quando você fala pouco, mas com convicção, ela ouve. Quando você não tenta impressionar, ela se intriga. É um jogo silencioso, onde vence quem não precisa jogar. O homem estoico compreende que a energia masculina não é barulhenta. É firme, serena e constante. Não precisa provar nada, porque já provou para si mesmo. Essa é a verdadeira conquista. Não de uma mulher, mas de si mesmo. Pense nos homens que marcaram a história. Reis, líderes, guerreiros, filósofos. Nenhum deles dependia de palavras para inspirar respeito. Era o olhar, a postura, o silêncio que dizia tudo. Eles não precisavam dizer, eu sou forte. As pessoas simplesmente sentiam. E você pode desenvolver essa mesma força, não com arrogância, mas com serenidade. Porque quando a mente é calma, o corpo se alinha. Quando a alma é firme, o olhar muda. E quando o olhar muda, o mundo começa a responder de outro modo. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder é o controle sobre o que depende de você. E nada mais. Isso inclui suas emoções, suas ações e suas reações. Quando você domina isso, sua presença muda completamente. Você começa a atrair respeito sem exigir. Começa a inspirar confiança sem falar. E é nesse silêncio que nasce o verdadeiro magnetismo masculino. Agora, antes de continuar, quero que você reflita por um instante. O quanto da sua energia é desperdiçada tentando provar algo para os outros. O quanto da sua força está sendo gasta tentando convencer alguém a te notar. A verdade é simples. Quanto mais você tenta ser visto, menos se faz sentir. E quanto mais você domina a si mesmo, mais o mundo nota, sem que você precise pedir. Se você quer aprender a dominar essa arte, a caminhar com presença, a conquistar sem dizer nada, continue comigo até o final. Esse vídeo vai te mostrar, passo a passo, como transformar o silêncio em força, a calma em poder e a disciplina em respeito. Mas antes de seguir,
Comenta aí abaixo uma palavra que define esse novo tipo de homem: presença. Porque é exatamente isso que diferencia os comuns dos inesquecíveis. O silêncio é a arma mais poderosa que um homem pode carregar e, ao mesmo tempo, a menos compreendida. Vivemos em um tempo em que todo mundo quer ser ouvido, em que os homens falam demais e escutam de menos. Mas o estoico entende que o poder não está no som das palavras, e sim no impacto do silêncio. Porque o silêncio verdadeiro não é ausência de voz, é presença, é domínio, é o controle absoluto de si diante do barulho do mundo. Um homem que domina o silêncio nunca é ignorado. Quando ele entra em um lugar, não precisa anunciar nada. As pessoas sentem algo diferente, uma energia que impõe respeito sem precisar pedir. Ele não precisa gritar para ser ouvido, basta estar ali, calmo, sereno, dono do próprio espaço. E isso é algo que nenhuma frase ensaiada pode imitar. O erro de muitos é acreditar que falar muito demonstra confiança, quando na verdade revela insegurança. O homem que fala sem parar está tentando se preencher com as próprias palavras, tentando convencer a si mesmo de que é suficiente. Mas o homem estoico já sabe que é, e por isso ele não precisa provar. Pense em quantas vezes você se arrependeu por ter falado demais. Quantas vezes revelou o que não devia, se explicou quando não precisava, ou tentou justificar suas atitudes para quem nem merecia sua energia. Esse é o erro que destrói o respeito. O silêncio, ao contrário, cria mistério. E o mistério é o berço da atração. Quando você fala pouco, o outro começa a pensar: o que ele está pensando? Por que ele não reage? O que ele sabe que eu não sei? É nesse espaço entre a curiosidade e a incerteza que o interesse cresce. E o homem estoico usa isso sem manipulação, apenas sendo fiel à sua própria calma. Mas é importante entender: o silêncio estoico não é o silêncio da fraqueza. Não é medo, não é timidez, não é fuga. É o silêncio da força. É a decisão consciente de não desperdiçar energia com o que não importa. É a escolha de não reagir ao caos, de não se abaixar ao nível das discussões pequenas. O homem estoico observa, analisa e age no momento certo, sem pressa, sem necessidade de provar nada. E é justamente por isso que ele é respeitado. O poder que não precisa se exibir é o mais temido de todos. Há uma diferença gritante entre o homem que tenta se impor e o homem que naturalmente impõe respeito. O primeiro força a autoridade, o segundo a emana. Um precisa levantar a voz, o outro apenas olha. E esse olhar diz tudo. Ele carrega a mensagem silenciosa de quem domina o próprio mundo interior. É o mesmo olhar de um guerreiro antes da batalha, de um rei diante de sua corte, de um homem que não teme o julgamento porque já venceu suas próprias guerras internas. E é isso que as pessoas, especialmente as mulheres, percebem. O respeito nasce quando o homem não tenta ser respeitado, mas se comporta como quem já é. A prática disso é simples, mas exige disciplina. Comece treinando o silêncio em situações banais. Quando alguém te provocar, não reaja. Quando sentir vontade de se justificar, respire e fique em silêncio. Quando quiser interromper, espere. Esse autocontrole, repetido todos os dias, molda sua energia. O mundo começa a te perceber como alguém centrado e a confiança dos outros em você aumenta. É paradoxal. Quanto menos você fala, mais ouvem quando decide falar, porque suas palavras passam a ter peso, e o peso vem do silêncio que as antecede. Um exemplo claro disso é a diferença entre o homem que fala sobre o que vai fazer e o que simplesmente faz. O primeiro busca a aprovação antes de agir. O segundo age e o resultado fala por ele. As mulheres percebem isso instantaneamente.
Elas se sentem atraídas por aquele que é um mistério vivo, que não se explica, não se exibe, não tenta ser compreendido. Porque, no fundo, o mistério é o espelho da força. Quem domina o próprio silêncio mostra que não precisa do mundo para se sentir inteiro. Pergunte a si mesmo o quanto do que você diz é realmente necessário. Quantas vezes suas palavras vêm do medo de não ser notado? O homem estoico entende que o respeito começa quando o barulho acaba. O silêncio não é vazio, é presença pura. E quando você aprende a se mover nesse estado, você não só conquista respeito, mas desperta algo muito mais profundo: admiração. E é justamente esse tipo de energia que faz com que uma mulher te veja como alguém diferente. Alguém que ela não consegue decifrar, mas também não consegue ignorar. O silêncio, quando praticado com intenção, é como uma espada invisível. Ele corta o excesso, elimina a necessidade de aprovação e deixa apenas o essencial: o poder. O poder de estar no controle de si, de escolher quando agir, de não reagir a qualquer estímulo. Esse é o primeiro passo para conquistar qualquer mulher sem dizer uma palavra. Aprender a deixar o silêncio falar por você. E é nele que nasce o verdadeiro respeito. Antes mesmo de você dizer uma única palavra, o seu corpo já falou tudo. Sua postura é a primeira linguagem que o mundo entende. E para o homem estoico, ela é uma das formas mais puras de comunicação. Cada gesto, cada movimento, cada inclinação do olhar carrega uma mensagem. E a maioria dos homens não faz ideia do que está transmitindo. O erro está em achar que o corpo é neutro, que basta se vestir bem ou parecer confiante. Mas o corpo não mente. Ele revela tudo o que a mente tenta esconder. Um homem que anda cabisbaixo, com os ombros curvados e o olhar perdido, grita silenciosamente que perdeu o controle de si. Mesmo que diga frases fortes, o corpo o contradiz. E as mulheres percebem isso instantaneamente. Elas não estão olhando apenas para o rosto. Estão lendo o homem inteiro. Um passo hesitante, uma postura tensa, um olhar que foge. Tudo denuncia insegurança. É o corpo dizendo: eu não sei quem sou. E nenhum perfume, roupa ou frase de efeito pode mascarar isso por muito tempo. A solução está em reconstruir a linguagem do corpo a partir do domínio da mente. O homem estoico se move com calma. Não porque quer parecer confiante, mas porque é confiante. Sua postura é fruto da tranquilidade interior. Ele não anda apressado, não se curva diante de ninguém, não tenta ocupar espaço. Ele simplesmente o ocupa. Quando caminha, está inteiro. Cada passo tem presença. Cada gesto tem controle. Essa é a diferença entre parecer poderoso e ser poderoso. E essa diferença é sentida, não explicada. A postura comunica sem esforço. Um homem que se mantém ereto, com o queixo levemente erguido e o olhar fixo, transmite força e serenidade. Mas isso não significa ser rígido ou tenso. O excesso de controle também denuncia medo. O equilíbrio estoico está na naturalidade. É a calma ativa. O corpo solto, mas firme. O olhar relaxado, mas atento. O movimento lento, mas decidido. A energia é sutil, mas perceptível. E quem está perto sente essa diferença. É o tipo de presença que faz as pessoas se ajustarem inconscientemente quando você chega. Um dos maiores erros que um homem comete é tentar encenar confiança. Ele copia posturas, imita expressões, força gestos. E o resultado é sempre o mesmo: artificial. Porque o corpo só se torna autêntico quando nasce da mente disciplinada. É por isso que o treinamento estoico começa de dentro. Domine a si mesmo e seu corpo seguirá naturalmente. Quando sua mente for calma, sua postura será firme. Quando seu coração for estável, seu olhar será constante. É impossível fingir isso. A energia verdadeira não precisa ser encenada. Pense em como um leão se move. Ele não está tentando impressionar ninguém. Não anda inflado,
Não precisa rugir a todo momento. Ele é. E o simples fato de ser já impõe respeito. O homem estoico aprende com isso. Ele se torna o centro da própria atmosfera, não por arrogância, mas por equilíbrio. E esse equilíbrio é sentido por todos ao redor. As mulheres, especialmente, percebem essa coerência entre o que o homem é por dentro e o que ele expressa por fora. É o tipo de coerência que desperta algo mais forte do que desejo, desperta admiração. A prática começa nas pequenas coisas. Corrija sua postura ao sentar. Evite cruzar os braços quando estiver inseguro. Respire fundo antes de responder. Levante a cabeça quando caminhar. São gestos simples, mas que reprogramam a mente para o controle. Com o tempo, sua linguagem corporal muda e o mundo responde a isso. Você notará que as pessoas te ouvem mais, te respeitam mais e até te seguem com o olhar sem entender exatamente por quê. É porque seu corpo começou a transmitir o que sua mente finalmente acredita, que você está no comando. A mulher não se encanta por um corpo bonito, mas por uma postura que revela domínio. Quando ela te observa em silêncio, ela quer sentir segurança, firmeza, liderança. E tudo isso é comunicado antes da primeira palavra. O homem que se move com calma e convicção desperta curiosidade, porque o mundo atual é feito de pressa e quem é calmo se destaca. O homem estoico entende isso. Ele não compete com o ruído, ele o transcende, e o corpo dele se torna um símbolo de equilíbrio em meio ao caos. Pergunte a si mesmo: sua postura transmite domínio ou dependência? Quando você entra em um ambiente, as pessoas sentem sua presença ou nem percebem que você chegou? A resposta não está em parecer forte, mas em ser estável. Porque o corpo fala o idioma da alma. E o silêncio do corpo de um homem confiante é mais sedutor do que qualquer discurso. A linguagem invisível da postura é o segundo pilar da conquista sem palavras. É ela que traduz o que o silêncio cria. Quando o homem alinha o corpo e a mente, ele não precisa de mais nada. O respeito vem naturalmente, o interesse surge sem esforço e a atração acontece sem uma única palavra. E é exatamente isso que diferencia o homem comum do homem estoico. O primeiro busca ser notado. O segundo simplesmente é impossível de ignorar. O olhar é a janela do domínio interior. Antes que você diga qualquer coisa, antes mesmo de abrir a boca, o seu olhar já revelou se você é um homem que se controla ou que é controlado. E é por isso que o olhar de um homem estoico é tão diferente. Ele não precisa intimidar, não precisa seduzir, não precisa provar nada. Ele apenas observa, com calma, clareza e presença. Um olhar sereno é mais poderoso do que um olhar agressivo, porque transmite o que poucos homens têm: paz em meio ao caos. A maioria dos homens erra aqui. Eles desviam o olhar rapidamente, tentando evitar o desconforto do silêncio. Ou, ao contrário, encaram de forma forçada, tentando parecer fortes. Em ambos os casos, o corpo denuncia a insegurança, porque o olhar não mente. Ele é a tradução exata do que está acontecendo dentro de você. Um homem em desordem mental não consegue sustentar o olhar. É como se o caos interno transbordasse pelos olhos. Já um homem disciplinado, centrado, dono das próprias emoções, olha com tranquilidade, não desafia, não se esconde, apenas está ali. O olhar do homem estoico é o olhar de quem não tem nada a provar. É o olhar de quem sabe quem é, e por isso não teme ser visto. Ele não busca aprovação, mas também não evita contato. Ele simplesmente encara o mundo com serenidade. E isso, para uma mulher, é magnético, porque revela poder sem esforço. Mostra que você não é movido por ansiedade, que não busca desesperadamente ser aceito. E quanto mais um homem transmite essa calma, mais ele desperta curiosidade e respeito. Há algo profundamente primal nisso. Desde tempos antigos, o olhar sempre foi um sinal de hierarquia e domínio.
O guerreiro que mantinha o olhar firme diante do inimigo mostrava que não seria abalado. O rei que observava em silêncio fazia todos à sua volta se calarem. E o homem que domina o olhar hoje carrega esse mesmo espírito ancestral. Ele não precisa se afirmar verbalmente. O mundo entende sua linguagem natural, a da autoconfiança silenciosa. Mas aqui está o erro que muitos cometem. Eles confundem domínio com rigidez. Acham que manter o olhar fixo é sinal de força, quando na verdade se torna desconfortável e artificial. O olhar do homem estoico é vivo, mas tranquilo. Ele observa, mas não analisa demais. Ele encara, mas sem tensão. É o equilíbrio perfeito entre atenção e leveza. A mulher percebe quando o olhar é genuíno, quando vem da alma e não do ego. Ela sente quando o homem está realmente presente e não apenas tentando parecer confiante. Uma boa prática é treinar a consciência visual. Pare alguns minutos por dia e olhe nos olhos de alguém enquanto fala, sem pressa, sem desviar. Não para desafiar, mas para estar inteiro no momento. Você vai perceber que o olhar se tornará mais calmo, mais estável, mais profundo. Isso muda tudo, desde conversas casuais até interações sutis, porque o olhar revela foco, e foco é poder. Quando você olha de verdade, o outro sente que você está ali completamente. E no mundo atual, em que quase ninguém está presente, isso é raríssimo. Um exemplo simples. Quando um homem está diante de uma mulher e desvia o olhar repetidamente, o que ele transmite? Insegurança. Ele mostra que não se sente confortável com a própria energia. Agora, quando ele olha com serenidade por alguns segundos e depois volta calmamente à conversa, ele transmite domínio. Ele não está tentando invadir o espaço dela. Apenas mostra que está à vontade no próprio. E isso é irresistível. Porque as mulheres não buscam perfeição, buscam estabilidade. E a estabilidade se reflete primeiro no olhar. O olhar também comunica o quanto você respeita a si mesmo. Um olhar vago, perdido, revela uma mente distraída, sem propósito. Já um olhar firme e tranquilo revela direção. O homem que tem um propósito na vida carrega esse brilho silencioso nos olhos. Ele observa o mundo, mas não se perde nele. E quando fala, cada palavra carrega peso. Porque antes de falar, ele já disse tudo com o olhar. Pergunte a si mesmo o que o seu olhar diz quando ninguém está por perto. Ele mostra paz ou mostra dúvida? Mostra força ou carência? O olhar é o espelho mais fiel do seu mundo interno. E se o seu interior for desorganizado, o olhar será inquieto. Se o seu interior for firme, o olhar será impenetrável. Por isso, antes de buscar técnicas, busque calma. Antes de tentar olhar diferente, tente ser diferente. Porque o olhar não é treinado, é revelado. O homem estoico entende que o domínio não está em encarar o outro, mas em encarar a si mesmo. O olhar sereno é resultado de uma alma que venceu suas próprias batalhas. E quando você chega a esse ponto, não há o que dizer. O olhar fala por você. Ele diz: eu estou presente, eu estou inteiro, eu não temo nada. E é aí que nasce o magnetismo invisível, aquele que conquista não apenas o interesse, mas o respeito. O homem que domina suas emoções, domina o mundo. E não há nada mais atraente para uma mulher, nem beleza, nem dinheiro, nem status, do que um homem emocionalmente estável. Porque o controle emocional é o verdadeiro afrodisíaco masculino. Ele transmite força, segurança e confiança, tudo o que uma mulher sente falta em um mundo cheio de homens impulsivos, inseguros e frágeis diante das próprias emoções. O homem estoico não reprime o que sente, ele apenas não se deixa dominar. Ele sente, observa e escolhe como agir. Essa é a diferença entre o menino e o homem. A maioria erra porque confunde emoção com fraqueza. Crescem ouvindo que devem esconder o que sentem, mas o que realmente precisam é aprender a canalizar. O homem estoico não é frio, ele apenas não é escravo dos impulsos.
Quando alguém o provoca, ele não reage. Quando algo o fere, ele não se destrói. Quando uma mulher tenta testá-lo, ele não se desequilibra. Porque ele entende que o verdadeiro poder está em controlar o que depende dele, e o resto é ruído. É exatamente isso que o torna irresistível. Ele é previsível para si mesmo e imprevisível para o mundo. Quantas vezes você viu um homem perder tudo por não controlar a raiva, o ciúme ou o medo? Quantas vezes alguém destruiu uma relação porque reagiu sem pensar, porque não soube esperar, porque se deixou dominar por emoções momentâneas? Esse é o erro mais comum. O homem que reage sempre perde. Ele se torna marionete do ambiente, refém das circunstâncias, jogado de um lado para o outro pelo que sente. Mas o homem estoico não é guiado pelo que sente, e sim pelos princípios. Ele entende que o autocontrole é uma forma de respeito por si mesmo. O controle emocional não é a ausência de sentimento. É a escolha consciente de não deixar o sentimento te comandar. É olhar para a raiva e dizer: eu te vejo, mas não vou agir por você. É sentir o medo e ainda assim seguir. É ouvir a provocação e responder com silêncio. Isso exige treino, exige disciplina, exige um tipo de força que poucos cultivam. Mas quando um homem chega nesse nível, ele se torna inabalável. E o mundo o percebe. Ele não precisa elevar a voz, não precisa reagir. Basta estar ali, firme, enquanto tudo à sua volta perde o controle. As mulheres são extremamente sensíveis a isso. Elas testam, às vezes sem perceber, para entender até onde vai o controle emocional do homem. E quando percebem que nada o abala, algo muda. Elas passam a confiar. E essa confiança se transforma em atração. Porque a estabilidade emocional é o que separa o homem que promete do homem que cumpre. E no fundo, toda mulher quer estar ao lado de alguém que mantém o equilíbrio quando o mundo desaba. É uma questão instintiva. O controle transmite proteção, mas é aqui que muitos falham. Tentam parecer calmos quando estão em fúria por dentro. Forçam uma postura serena, mas transbordam tensão. Porque o controle verdadeiro não é fingido. Ele nasce da mente treinada, da rotina disciplinada, da prática constante de lidar com o desconforto. É por isso que o estoico medita sobre a morte, sobre a dor, sobre o fracasso, não para sofrer, mas para se preparar. Ele se fortalece nos bastidores, para que na arena da vida nada o derrube. É essa preparação silenciosa que o torna tão raro, tão magnético, tão difícil de encontrar. Um homem que domina suas emoções se torna imprevisível. O mundo espera reações, e ele responde com silêncio. Esperam raiva, e ele oferece calma. Esperam desespero, e ele mostra a direção. Esse contraste é chocante, quase hipnótico, e é justamente isso que cria a atração. Porque as pessoas se sentem seguras ao redor de quem é constante. A energia dele se torna um farol em meio à tempestade. E a mulher, mesmo sem entender, sente que está diante de algo diferente, algo que não encontra em qualquer lugar. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você perdeu oportunidades por não saber se controlar? Quantas vezes seu orgulho falou mais alto que sua sabedoria? Quantas vezes você disse o que não devia porque não soube esperar? O homem que busca dominar o mundo antes de dominar a si mesmo está condenado à derrota. O estoico faz o contrário. Vence o caos interno primeiro e o resto se alinha naturalmente. Porque quando você é calmo por dentro, nada do lado de fora te desestabiliza. O controle emocional é o coração do estoicismo. É o centro da energia masculina. É o que transforma um homem comum em alguém admirado, respeitado e desejado. Quando você domina o próprio interior, o olhar muda, a postura muda, o tom da voz muda e o silêncio volta a falar mais alto. É o tipo de poder que não pode ser comprado, apenas construído. E quando o homem alcança isso, ele não precisa conquistar ninguém.
o mundo é que passa a girar em torno da sua calma. O homem que entende o valor da escassez se torna raro, e tudo o que é raro se torna valioso. No mundo de hoje, em que todos estão disponíveis o tempo todo, o homem que sabe se preservar se destaca naturalmente. A escassez é o poder de escolher quando aparecer, quando falar e principalmente quando se calar. É o domínio sobre o próprio tempo, a própria energia e a própria presença. O estoico compreende que quanto mais ele se expõe, menos impacto causa. O silêncio e a ausência se tornam parte da estratégia, porque o que é visto o tempo todo perde o encanto. O erro da maioria é acreditar que quanto mais presente estiver na vida de uma mulher, mais chances terá de conquistá-la. Enviam mensagens sem parar, demonstram interesse excessivo, tentam estar sempre disponíveis. Mas o excesso mata o mistério, e o mistério é o combustível da atração. A escassez, por outro lado, desperta curiosidade, respeito e desejo. Não é sobre ignorar o outro, é sobre valorizar a si mesmo, é sobre transmitir, através das ações, que sua energia é limitada e não será gasta em qualquer coisa ou com qualquer pessoa. O homem estoico não é inacessível, ele é seletivo. Ele sabe que tempo é poder e não desperdiça o dele com aquilo que não o fortalece. Ele não está disponível a qualquer hora, não responde a tudo de imediato, não aceita qualquer convite. E isso não porque é arrogante, mas porque é consciente. Ele entende que o respeito nasce da escassez. Quanto mais você se entrega de forma desordenada, menos valor tem. Mas quando você se torna raro, o mundo começa a prestar atenção. A ausência cria impacto onde a presença constante cria costume. Pense em uma música que você ouve o tempo todo. No início, ela emociona. Depois de repetida 1000 vezes, perde o efeito. Assim é com o homem que está sempre tentando agradar. No começo, pode gerar interesse, mas com o tempo, sua presença se torna previsível. O homem estoico é como uma melodia rara. Aparece pouco, mas quando aparece, marca. Ele entende que o segredo da atração não está em estar sempre disponível, mas em estar presente de forma poderosa quando aparece. A escassez também é uma forma de disciplina. Ela exige autocontrole, porque é fácil ceder ao impulso de estar sempre presente, de querer ser lembrado, de tentar manter o interesse à força. O homem comum é movido pelo medo de ser esquecido. O homem estoico é guiado pela convicção de que quem é realmente valioso nunca precisa se impor. Ele confia na própria energia. Ele sabe que quem tenta ser visto o tempo todo está, na verdade, implorando por validação. E quem implora, perde respeito. A mulher sente essa diferença imediatamente. Quando você some um pouco, quando não responde de imediato, quando mantém sua rotina e seus objetivos como prioridade, ela nota algo diferente. Ela percebe que você não gira em torno dela. E paradoxalmente é isso que a atrai. Porque o homem que não se perde em busca de aprovação transmite uma sensação de segurança. Ele mostra que tem uma vida, um propósito e um eixo que não depende de ninguém. E isso é irresistível. O estoico entende que quanto menos ele precisa, mais ele atrai. A escassez não é manipulação, não é fingir desinteresse. É viver uma vida tão preenchida de propósito, disciplina e foco que você naturalmente se torna menos acessível. É deixar claro que sua atenção é valiosa e que nem todos a merecem. É agir com consciência, não com pressa. Isso muda completamente a dinâmica da atração, porque as pessoas passam a valorizar cada minuto da sua presença. Elas sentem que precisam estar no seu nível para merecer o seu tempo, e o respeito nasce dessa percepção. Pergunte a si mesmo, com quem você compartilha seu tempo? Quantas vezes você interrompe seus planos por alguém que não faria o mesmo por você? Quantas vezes você responde de imediato apenas por medo de perder algo? O homem estoico não vive em função de ninguém.
Ele é o centro da própria vida. Ele se doa quando quer, não quando é pressionado. E é exatamente essa liberdade que o torna tão magnético. Porque a escassez não é frieza, é o reflexo da autossuficiência. Quando você se torna escasso, suas palavras ganham peso. Sua presença se torna especial. Seu valor cresce naturalmente. E o mais interessante é que não há necessidade de forçar nada. Basta viver com propósito, cuidar de si e respeitar o próprio tempo. O resto acontece. A mulher que realmente tem valor vai sentir. Ela vai perceber que está diante de um homem que não se vende por atenção. Um homem que não precisa de aplausos. Um homem que é inteiro, mesmo sozinho. E esse tipo de homem, meu amigo, é raro. E tudo o que é raro desperta desejo. A disciplina é a base invisível de todo o magnetismo masculino. Ela é o que sustenta o silêncio, o olhar firme, a postura reta e o autocontrole. Sem disciplina, o homem é um castelo construído na areia. Parece sólido de longe, mas desmorona no primeiro vento. E é exatamente isso que diferencia o homem comum do homem estoico. O comum vive de impulsos, o estoico vive de propósito. A disciplina é o poder que molda o caráter, fortalece a presença e transforma o respeito em algo natural. Porque o homem que cumpre o que promete a si mesmo transmite uma força que não precisa ser explicada. Ela é sentida. A maioria dos homens quer ser admirada, mas não quer se disciplinar. Querem respeito sem sacrifício, resultados sem constância, força sem rotina. Mas o respeito não nasce do acaso. Nasce do controle diário sobre o próprio corpo e a própria mente. O homem disciplinado é aquele que faz o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Ele não depende da motivação do momento. Ele cria o próprio impulso, acorda cedo, treina, trabalha, cumpre o que prometeu, e é exatamente isso que o torna raro. Enquanto os outros se distraem com prazeres imediatos, ele se constrói no silêncio. O erro da maioria é buscar atalhos. Querem mudar de vida, mas não querem abrir mão dos hábitos que os mantêm fracos. Querem conquistar respeito, mas se perdem em vícios que drenam sua energia. A indisciplina rouba o magnetismo masculino porque destrói a coerência. O homem que diz que vai mudar, mas não muda, perde a própria palavra. E quando a palavra de um homem perde valor, tudo o mais desaba. O estoico entende que o poder começa na coerência. Fazer o que diz, sustentar o que promete e manter o foco quando ninguém acredita. A disciplina cria uma energia silenciosa, mas perceptível. É ela que molda a postura, afia o olhar e dá firmeza à voz. Um homem que treina todos os dias, que domina seus impulsos, que organiza sua rotina, carrega no corpo o reflexo da constância. Ele não precisa dizer que é comprometido, seu corpo já mostra. Ele não precisa afirmar que é confiante, sua presença já a revela. A disciplina transforma o homem em um símbolo de ordem em meio ao caos. E essa energia é irresistível, porque as pessoas são naturalmente atraídas por quem transmite direção. Uma mulher pode até se encantar por um homem bonito, mas ela admira aquele que é disciplinado, porque disciplina é sinônimo de estabilidade, e estabilidade é o que gera confiança. O homem que cumpre seus próprios compromissos é o homem que ela sabe que não vai desabar diante das dificuldades. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Não muda de humor por qualquer coisa, não se sabota, não desiste na primeira queda. A energia dele é constante, previsível, segura, e é exatamente isso que o diferencia. Enquanto o homem comum vive em altos e baixos, o homem estoico mantém o ritmo. Ele não corre, ele marcha. A prática da disciplina é simples, mas exige consistência. Escolha pequenas batalhas diárias, acordar no mesmo horário, treinar mesmo sem vontade, cumprir o que planejou, ler todos os dias, ainda que por 10 minutos.
São pequenos gestos, mas que moldam gigantes, porque cada ato de disciplina é uma mensagem enviada ao inconsciente. Eu estou no comando. E quanto mais você cumpre isso, mais seu corpo acredita. A confiança nasce da disciplina, não das palavras. O homem que cumpre com o que promete a si mesmo anda diferente, fala diferente, olha diferente. Ele se torna o próprio exemplo do que é possível. O problema é que muitos confundem disciplina com rigidez. Acham que é se punir, se privar ou se tornar insensível. Mas não é isso. A disciplina é liberdade. É escolher o que realmente importa e dizer não a tudo que te afasta da sua essência. É o caminho da clareza, não do castigo. O homem disciplinado não é o que vive em sofrimento, é o que vive em paz. Porque ele não é refém dos impulsos. Ele faz o que tem que ser feito e, por isso, dorme em paz. Ele sabe que o verdadeiro prazer vem depois do dever cumprido. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você quebrou promessas para si mesmo? Quantas vezes disse, amanhã eu começo e não começou? Cada vez que você faz isso, enfraquece sua própria energia. Mas cada vez que cumpre, mesmo em silêncio, se torna mais forte. O homem estoico não busca aplausos, busca evolução. Ele sabe que o respeito dos outros começa quando ele se respeita primeiro, e a disciplina é a forma mais pura de respeito próprio. A energia da disciplina é o que transforma o homem em líder, em exemplo, em força. É o que faz os outros se calarem quando ele fala, porque sua vida se torna prova do que ele acredita. O estoico não fala sobre o que vai fazer, ele faz, e o silêncio dos resultados fala por ele. E é justamente essa energia que conquista, que inspira, que atrai. A disciplina é o fogo interno que não se apaga. Quem a carrega nunca mais é visto como um homem comum. O poder da presença é o segredo mais silencioso de todos. É aquilo que faz um homem ser lembrado mesmo quando já foi embora. A presença não depende de palavras, de aparência ou de status. Ela vem de dentro. É a energia de quem está completamente no momento, sem dispersão, sem medo, sem necessidade de fingir. Quando um homem está presente, tudo ao seu redor desacelera. Ele cria um campo de atenção. As pessoas param de olhar para os lados e passam a olhar para ele. Não porque ele tenta se destacar, mas porque ele simplesmente está ali, inteiro, enquanto o resto do mundo está ausente. Vivemos cercados de distrações. Homens que não conseguem olhar nos olhos por mais de alguns segundos, que checam o celular enquanto conversam, que pensam em 1000 coisas enquanto ouvem alguém falar. E é por isso que a verdadeira presença é tão rara. Um homem presente é uma força. Ele escuta de verdade, observa de verdade, sente de verdade. Ele está em cada segundo da conversa, e isso muda completamente a forma como o mundo o percebe. O erro da maioria é achar que presença é aparência, mas não é. Presença é profundidade. E profundidade é o que mais falta hoje. O homem estoico entende que estar presente é um ato de poder, porque quem está presente domina o tempo. Ele não se perde em pensamentos sobre o passado, nem se angustia com o futuro. Ele está no agora, e isso o torna imbatível. Um homem presente não se apressa, não se justifica, não se perde. Ele age com calma, responde com consciência e irradia confiança. Essa energia é tão forte que contagia. Quando uma mulher sente essa presença, ela é naturalmente atraída. Porque o homem presente passa segurança. Ele faz o ambiente parecer sob controle. E isso é magnético. O erro é acreditar que presença é algo que se finge. Muitos tentam parecer atentos, mas a mente está distante. Estão pensando em como serão percebidos, em o que devem dizer a seguir, em como causar uma boa impressão. E justamente por isso, falham. Porque o corpo pode estar ali, mas a alma está ausente.
O homem estoico não finge presença, ele a vive. Ele aprendeu a silenciar os ruídos internos para realmente ver o que está diante dele. E isso é o que o diferencia de todos os outros. Pense na última vez em que alguém te ouviu com atenção total. É raro, não é? Vivemos cercados de olhares vazios e respostas automáticas. Agora, imagine o impacto de um homem que olha nos olhos, ouve cada palavra e responde com calma, sem pressa, sem fingimento. Isso é presença. E essa energia é tão rara que se torna irresistível. A mulher sente quando está diante de um homem que realmente a vê. Mas mais importante, ela sente quando ele está tão centrado que não precisa dela para se sentir inteiro. Essa combinação, atenção verdadeira e autossuficiência, é o auge da energia masculina. A presença é treinada no silêncio. Quando você aprende a ficar em paz, sem precisar de distrações, sua mente se fortalece. Experimente ficar alguns minutos em silêncio total, sem celular, sem música, sem estímulos. Apenas você e o momento. No início é desconfortável, porque o homem moderno é viciado em movimento. Mas o desconforto é o portal da presença. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. E então, quando estiver com alguém, você não precisará se esforçar para parecer atento. Você será. O corpo relaxa, o olhar se firma e a energia se alinha. O homem presente é um homem que vive no agora. Ele come com atenção, treina com consciência, trabalha com foco. Ele não está em dois lugares ao mesmo tempo. Está totalmente onde decide estar. Essa é a essência da virilidade estoica. Presença absoluta em cada ato. É ela que transforma o banal em marcante, que faz até o silêncio parecer cheio de significado. É o tipo de poder que não se ensina em livros, mas se sente na prática. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você esteve realmente presente em algo, não distraído, não dividido, mas completamente ali? Se a resposta te incomoda, é porque você está fragmentado demais, mas ainda dá tempo de voltar. O caminho da presença começa com uma simples decisão: parar de fugir de si mesmo, porque é isso que a distração é, uma fuga. Quando você para, respira e observa, o mundo volta a te obedecer. O poder da presença é o que transforma o homem em rocha. Ele não é levado pelo vento das opiniões, nem pelo caos das emoções alheias. Ele é o ponto fixo em meio ao turbilhão. E é por isso que atrai, porque no fundo, todo mundo busca essa estabilidade. O homem estoico não fala sobre ela, ele a encarna. E a presença dele se torna uma lembrança. Mesmo depois que ele sai, o espaço ainda parece cheio, e é nesse silêncio que mora o verdadeiro poder. O homem autossuficiente é um enigma. Ele não corre atrás, não implora por atenção, não depende de validação. E ainda assim todos o notam. Ele atrai não pelo que oferece aos outros, mas pelo que representa para si mesmo. A autossuficiência é o ápice da masculinidade silenciosa. O estágio em que o homem não precisa provar nada, porque já se provou. E é justamente essa energia que o torna irresistível. O homem estoico não busca amor, respeito ou aprovação. Ele se torna o tipo de homem que naturalmente recebe tudo isso sem precisar pedir. A maioria vive em constante busca por reconhecimento. Querem ser amados, aceitos, elogiados. Querem ouvir dos outros aquilo que não conseguem dizer a si mesmos: você é suficiente. Mas enquanto buscarem fora o que só existe dentro, continuarão presos. Porque o homem que precisa da validação feminina nunca será realmente desejado. E o homem que precisa ser admirado nunca será verdadeiramente respeitado. A autossuficiência é o antídoto contra essa dependência emocional. Ela nasce quando você se basta, quando o seu valor não depende da reação de ninguém. O erro mais comum é confundir autossuficiência com frieza.
Muitos acham que ser autossuficiente é ser indiferente, não se importar com nada. Mas o estoico não é apático. Ele é inteiro. Ele sente, ama, se relaciona, mas nunca perde o centro. Ele pode se conectar profundamente com alguém, mas jamais se perde nessa conexão, porque ele sabe que seu eixo está dentro, não fora. O homem autossuficiente é aquele que ama por escolha, não por carência, que fica porque quer, não porque precisa. E é exatamente essa liberdade que o torna tão magnético. A mulher percebe isso de imediato. Ela sente quando um homem não está tentando conquistá-la, mas apenas vivendo com propósito. Esse tipo de energia desarma qualquer defesa, porque é rara. A maioria tenta impressionar. O autossuficiente apenas existe. Ele não tenta parecer interessante. Ele é. Ele não busca a atenção. Ele a atrai. E é isso que cria o mistério. Porque quanto mais um homem demonstra não depender da aprovação feminina, mais ela sente curiosidade em entender o que o move. E quando percebe que é o propósito, não a paixão, o que o guia, ela se rende ao respeito. Mas esse estado não surge do nada. É preciso construção. É preciso enfrentar a solidão, aprender a estar consigo mesmo, sem distrações, sem compensações. O homem que foge da própria companhia nunca será livre. A autossuficiência nasce quando você aprende a gostar do silêncio, a desfrutar da rotina, a encontrar satisfação na própria evolução. É quando você percebe que não precisa de ninguém para se sentir completo e, justamente por isso, se torna digno de compartilhar sua completude com alguém. Um exemplo simples: o homem dependente emocionalmente fica ansioso quando não recebe mensagem, muda o humor quando é ignorado, perde o foco quando é rejeitado. Já o homem autossuficiente permanece igual. Ele não se desespera, não implora, não muda quem é para ser aceito. Ele entende que o que está fora do seu controle não pode roubar sua paz. E essa constância é o que o diferencia. Ele é o mesmo com ou sem aplausos. E essa estabilidade é o que todos procuram, mesmo que inconscientemente. Pergunte a si mesmo: você precisa que alguém te note para se sentir valioso? Precisa que alguém te escolha para acreditar que é suficiente? Se sim, está entregando o seu poder. O homem estoico não entrega seu poder a ninguém. Ele o guarda, cultiva e expande através da disciplina e da presença. Ele entende que o amor verdadeiro só acontece quando duas pessoas completas se encontram, não quando dois vazios tentam se preencher. E é por isso que ele atrai o que muitos perseguem, porque o que vem até ele não é por necessidade, é por sintonia. A autossuficiência é o estado em que o silêncio interno é tão firme que nada externo pode quebrá-lo. É quando o homem não precisa ser notado para se sentir vivo. Ele já é. E esse já ser é o ponto mais alto da masculinidade consciente. Quando você chega a esse nível, o mundo muda de cor. Você deixa de correr atrás e começa a caminhar com propósito. Você deixa de buscar aprovação e passa a inspirar respeito. Você deixa de precisar conquistar, porque se tornou conquista em si. O mistério da autossuficiência é simples. O homem que não precisa de ninguém para ser completo é o único capaz de viver relações verdadeiras, porque ele não quer usar ninguém para tapar buracos internos. Ele quer compartilhar o transbordar de sua força. E isso é raro. É por isso que a mulher sente, mesmo sem entender, que há algo diferente nele. Ele é livre. E a liberdade é a forma mais pura de atração. Porque no fim, todos são atraídos por quem não precisa de nada. Apenas vive, pleno, sereno e em paz com o próprio silêncio. O homem sem propósito é como um navio sem leme, bonito por fora, mas perdido em mar aberto. Ele pode ter presença, pode ter força, pode até ter charme, mas sem direção. Tudo isso se dissolve com o tempo. O propósito
é o núcleo do magnetismo masculino. É o que dá sentido à disciplina, o que sustenta o silêncio, o que dá firmeza ao olhar. O homem que vive com propósito tem uma energia diferente. Ele não anda, ele avança, não fala, ele move. E as pessoas sentem isso, porque o propósito é o combustível invisível da presença. O erro da maioria é viver sem direção. Trabalham por obrigação, se relacionam por tédio, seguem rotinas automáticas sem saber por quê. E depois se perguntam por que se sentem vazios. O homem sem propósito é como uma chama que apaga rápido. Ele depende da validação externa para se manter aceso. Já o homem com propósito é uma fogueira constante. Ele queima de dentro para fora. Ele não precisa de aplausos, porque o sentido está no próprio caminho. E é essa coerência silenciosa que o torna magnético. Ele transmite clareza, algo raro em um mundo confuso. A mulher sente quando um homem tem um propósito. Ela percebe quando ele fala e há algo por trás da voz. Uma convicção, uma chama, uma certeza. Não é sobre o que ele faz, mas sobre por que ele faz. Esse tipo de energia é impossível de fingir, porque o propósito dá direção até o silêncio. O homem que tem uma missão anda diferente, olha diferente, fala diferente. Ele tem um brilho no olhar que não vem de desejo, vem de sentido, e isso é irresistível. Porque mostra que ele não está procurando alguém para completar sua vida, mas alguém para compartilhar a jornada que já começou. O propósito também protege o homem de se perder. Quando você tem uma missão clara, o mundo pode te testar, te provocar, te distrair, e nada te tira do caminho. É o propósito que faz o homem estoico levantar quando cai, seguir quando está cansado, sorrir quando tudo parece ruir. Ele entende que cada dificuldade é apenas mais um treino. Enquanto os outros desistem porque não sentem mais vontade, o homem de propósito continua, porque o dever é maior que o humor. Essa constância é o que cria respeito. O mundo confia em quem permanece firme quando todos os outros desistem. Mas o propósito não nasce do acaso, ele é construído. Ele surge quando você se pergunta, com sinceridade brutal, por que eu existo? O que eu estou servindo além de mim mesmo? E essa resposta, quando vem, muda tudo. Porque o homem que vive apenas para si é fraco. O que vive por algo maior se torna inquebrável. O propósito é o alicerce da grandeza. Ele transforma cada gesto, cada escolha, cada silêncio em algo significativo. E quando o homem carrega significado em cada ato, ele atrai o respeito do mundo sem precisar pedir. O erro é procurar o propósito em promessas externas, em dinheiro, status ou reconhecimento. Esses são subprodutos, não o caminho. O propósito real nasce da utilidade, de servir, de construir, de deixar algo melhor do que encontrou. O homem estoico entende isso. Ele não busca ser admirado, busca ser útil. E é justamente por isso que acaba sendo admirado. Porque em um mundo de ego e vaidade, aquele que serve se destaca. Ele se torna o pilar, o ponto fixo que sustenta o que desmorona. E a mulher, consciente ou não, sente essa diferença. O homem de propósito é o homem que ela pode confiar. Não porque ele promete, mas porque ele cumpre. Pergunte a si mesmo: o que te move? O que te faz levantar quando ninguém está vendo? Se a resposta for vaga, é hora de parar e refletir. Porque sem propósito, todo esforço é disperso. Você trabalha, mas não constrói. Vive, mas não cresce. Fala, mas não inspira. O homem estoico não aceita essa mediocridade. Ele sabe que nasceu para algo maior. E essa certeza o guia. Ele não precisa que o mundo o entenda. O mundo apenas o segue. O magnetismo do propósito é diferente de tudo. Ele não vem da aparência, vem da direção. Ele não está nas palavras, está nas ações.
O homem que sabe para onde vai irradia uma energia que o mundo inteiro sente. É o tipo de homem que entra em um lugar e todos notam, não porque é o mais bonito, mas porque é o mais determinado. Ele é centrado, constante, impossível de dobrar. O propósito dá forma à presença e profundidade ao silêncio. E é por isso que o homem estoico conquista sem precisar falar. Porque o mundo é atraído, naturalmente, por quem sabe aonde vai. Há momentos em que o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer palavra. É quando o homem percebe que não precisa mais explicar, convencer ou provar. Ele apenas vive, e o modo como vive se torna a mensagem. Esse é o estágio mais elevado do domínio pessoal, quando o simples fato de existir já comunica força, presença e respeito. O silêncio fala mais alto quando o homem não precisa ser notado para ser sentido. Ele é como uma montanha, imóvel, serena, inabalável. E o mundo naturalmente o percebe. O homem estoico entende que as palavras perdem valor quando não são sustentadas por ações. Ele sabe que o ruído é o refúgio dos inseguros, aqueles que tentam compensar com fala o que falta em consistência. O homem que se conhece fala menos. Ele escolhe as palavras como um guerreiro escolhe as armas, com precisão. Ele entende que o silêncio é o espaço onde o respeito nasce, porque quando você fala pouco, o que diz carrega peso. E quando o que você faz é maior do que o que você diz, o mundo te escuta até quando você está calado. O erro da maioria é acreditar que precisa se justificar o tempo todo. Tentam explicar quem são, defender opiniões, corrigir percepções. Mas o homem que vive em paz consigo mesmo não deve explicações a ninguém. Ele entende que o verdadeiro poder está em deixar que os resultados falem. O estoico age, observa e se cala. Ele permite que o tempo prove o que ele já sabe, porque o tempo é o aliado dos que vivem com coerência. E o silêncio é a forma mais pura de confiança, confiança em si e em seu caminho. Pense nos homens que mais marcaram a história. Eles não precisavam discursar o tempo todo. Bastava uma presença, um olhar, um gesto. O poder deles vinha da calma. Porque a calma é a linguagem dos que têm domínio. E domínio é o que separa o homem comum do homem que inspira. O silêncio se torna uma espécie de assinatura. Ele não é vazio, é cheio de intenção. Ele mostra que o homem não precisa preencher o espaço com palavras, porque o próprio ser já preenche. Isso é respeito em sua forma mais pura. O silêncio também é um teste. Ele revela quem é verdadeiro e quem é fraco. Quando você se cala, o mundo se mostra. As pessoas que realmente te respeitam permanecem. As que só estavam pelo que você oferecia, desaparecem. O homem estoico não teme o silêncio. Ele o usa como filtro. Ele sabe que o barulho é o disfarce dos inseguros, mas o silêncio é o campo dos fortes. É ali que o caráter se revela, que as intenções se expõem e que a verdade aparece sem esforço. O silêncio, portanto, não é ausência, é presença consciente. A mulher sente isso com intensidade. Quando um homem sabe ficar em silêncio sem parecer desconfortável, ela percebe que está diante de alguém diferente. Porque o homem comum fala para preencher o vazio. O homem estoico fica quieto porque o vazio não o assusta. Ele não precisa enfeitar o momento, não precisa ser o centro da atenção. Ele apenas está. E é justamente isso que o torna o centro. Porque o mundo é atraído por quem está em paz com o próprio silêncio. O homem que domina o silêncio transmite segurança, e segurança é o que mais atrai. O silêncio também é estratégia. Nem todo confronto merece resposta, nem toda provocação merece energia. Às vezes, o silêncio destrói mais do que 1000 argumentos. Ele desconcerta, expõe, desequilibra, porque mostra que você está acima. O homem que não reage mostra poder. Ele não precisa se vingar nem provar seu valor. Ele apenas segue.
E o tempo, implacável e justo, mostra quem estava certo. O estoico entende que não há vitória mais elegante do que o silêncio diante da mediocridade. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você reagiu a algo que poderia simplesmente ter ignorado? Quantas vezes perdeu energia tentando convencer quem nunca quis te entender? O silêncio é o escudo do sábio. Ele não é covardia, é controle. Ele é a decisão de escolher batalhas dignas. E quando o homem escolhe bem suas guerras, ele vence todas as importantes. Porque o silêncio o mantém inteiro. E o homem inteiro é invencível. Quando o silêncio fala mais alto, o mundo escuta. E escuta porque o silêncio é raro. Ele vem de dentro, da mente que aprendeu a se calar para ouvir. O homem que domina o silêncio, domina o respeito. Ele não precisa gritar para ser lembrado, nem se expor para ser admirado. Sua vida fala por ele. E no fim, o silêncio se torna sua maior arma, seu maior símbolo e seu maior legado. Porque quando o homem chega a esse ponto, ele já entendeu a verdade mais profunda. O poder não está em dizer, está em ser. Chega um momento na jornada de um homem em que ele percebe que nunca se tratou de conquistar mulheres, e sim de conquistar a si mesmo. Quando ele domina o próprio silêncio, a postura, o olhar, as emoções, a disciplina e o propósito, o resto se alinha naturalmente. O respeito vem, a presença cresce, a atração acontece sem esforço. O homem estoico não precisa se exibir, porque o valor dele é sentido, não anunciado. Ele se torna o tipo de homem que não pede nada e, mesmo assim, recebe tudo. Porque o mundo sempre se curva diante de quem se controla. O verdadeiro segredo de como conquistar qualquer mulher sem dizer uma palavra não está em técnicas, e sim em essência. Está no modo como você anda, no jeito como observa, na calma com que responde. Está no fato de que você não busca impressionar, mas apenas expressar quem é, de forma silenciosa, mas intensa. O homem estoico compreende que o respeito e o desejo nascem do domínio de si. E quando esse domínio é completo, a presença fala mais alto que qualquer voz. Ele não precisa disputar atenção, porque a energia dele já é suficiente para preencher o ambiente. O homem comum busca ser notado. O homem estoico busca ser lembrado. Um quer ser ouvido. O outro quer ser sentido. A diferença é o silêncio. A diferença é a paz. Quando você alcança esse estado, o olhar muda, o corpo muda, o destino muda. Você deixa de perseguir e começa a atrair. Deixa de pedir e começa a inspirar. E esse é o ponto em que tudo se transforma, porque o homem que não precisa conquistar ninguém é o único capaz de conquistar qualquer mulher. O erro da maioria é acreditar que precisa mudar o mundo à sua volta para ser respeitado, mas o respeito não vem de fora. Ele nasce quando você vence o próprio caos interno. O homem que controla as emoções, que mantém a disciplina e que vive com propósito, torna-se um imã natural. Ele inspira confiança, transmite estabilidade e desperta curiosidade. Ele é o porto seguro em meio à tempestade. E o mundo, especialmente as mulheres, reconhece isso instintivamente. Porque em um mar de homens que reagem, ele é o único que permanece em silêncio. A jornada estoica é a jornada da maestria interna. É olhar para si e decidir ser seu próprio líder. É construir um caráter inabalável, uma mente disciplinada e uma presença que impõe respeito. É não depender da aprovação de ninguém para se sentir inteiro. O homem estoico entende que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. E quando você domina o que sente, o que fala e o que faz, nada nem ninguém pode tirar isso de você. Essa é a verdadeira liberdade. Pense em tudo o que foi dito até aqui.
O silêncio que impõe respeito, a postura que comunica, o olhar que domina, o autocontrole, a escassez, a disciplina, a presença, a autossuficiência, o propósito e o silêncio final que fala mais alto. Esses são os pilares do homem estoico. Não são frases bonitas, são práticas diárias. São os tijolos invisíveis que constroem a masculinidade madura, sólida e admirável. E quando você começa a viver por esses princípios, o mundo muda de forma. Porque o mundo externo é apenas o reflexo do interno. O caos lá fora desaparece quando a ordem aqui dentro é conquistada. O homem que alcança esse ponto não vive para ser amado, vive para cumprir o que nasceu para fazer. E por isso, ele é amado naturalmente. Não busca atenção, mas é impossível ignorá-lo. Ele fala pouco, mas suas palavras ecoam. Ele não tenta convencer, mas suas ações inspiram. Ele é o exemplo silencioso do que significa ser forte, ser livre e ser inteiro. E quando ele entra em um ambiente, não é o barulho que o anuncia. É a energia que o antecede. Você pode continuar sendo mais um entre milhões. Perdido, reativo, inseguro. Ou pode escolher hoje mesmo se tornar diferente. O estoicismo não é uma filosofia distante, é um manual de conduta. Ele te ensina a ser o homem que não apenas conquista, mas lidera. Que não apenas fala, mas faz. Que não apenas vive, mas deixa um legado. O poder está nas suas mãos, ou melhor, dentro de você. Tudo o que precisa fazer é escolher o domínio ao invés da dúvida, a calma ao invés do caos, o silêncio ao invés da necessidade de provar. Agora, se esse vídeo despertou algo em você, uma vontade de se tornar esse tipo de homem, de viver com mais presença, mais disciplina e mais propósito, então deixe sua marca aqui nos comentários. Escreva a palavra presença, porque é isso que o mundo precisa ver mais. Homens presentes, calmos e inabaláveis. E se você quiser continuar evoluindo comigo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso. O caminho estoico começa no silêncio e termina na grandeza.